Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, aqui é o professor José do canal Farmacologia Fácil. Isso mesmo, mais uma aula de farmaco para você. Eu sei que você gosta, afinal, senão você não estaria aqui. O YouTube entrega para quem consome o conteúdo do YouTube os vídeos relacionados ao que você curte, ao que você comenta, ao que você está inscrito, os canais que você está inscrito. Por isso que é extremamente importante que você acione o botãozinho de se inscrever no canal, ative as notificações para que, se você gosta de farmacologia, fisiologia, terapêutica, esse mundo da ciência e da saúde, você não perca nenhum vídeo do nosso canal. Então é muito importante, faz isso agora para nós começarmos a nossa aula. Pois bem, o tema da aula de hoje é um tema muito importante. Nessa aula vamos falar do mecanismo, de como os diuréticos agem. Na aula anterior aqui do canal eu falei dos alvos, né, onde eles vão atuar de maneira mais ampla no nosso néfron. E hoje nessa aula eu vou explicar para você mais ou menos como funcionam os diuréticos, vamos dizer assim. Qual o mecanismo de ação de cada classe principal dos diuréticos. Gostou? Dos diuréticos, melhor dizendo. Gostou? Então vamos para a aula. Bom, nós podemos classificar os diuréticos em 5 categorias principalmente. A primeira delas, as duas primeiras, na verdade, são 2 categorias que não são tão utilizadas no tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Eu sei que você deve estar achando, né, que realmente eles são muito empregados nessa condição, até nós falamos na última aula, porque a hipertensão arterial sistêmica ela é uma condição que o paciente mantém os níveis pressóricos altos e tem um fator no organismo que façam que isso seja mais prevalente, que é a volemia, o volume de sangue. E o diurético elimina sódio, elimina água, diminui o volume de sangue, por isso que é antihipertensivo. Mas nem sempre eu posso tratar de maneira contínua e a longo prazo, né, o paciente com qualquer diurético. Por isso que alguns diuréticos não são tão empregados na hipertensão, porque o mecanismo não é satisfatório, é um ponto, e também porque eles têm alguns efeitos adversos indesejados. Você logo vai entender. Show? Então, vamos entender quais são eles. Os 2 primeiros, os diuréticos osmóticos e os inibidores da anidrase carbônica, são 2 classes menos empregadas ou quase não são empregadas na hipertensão arterial sistêmica clássica. Já os diuréticos tiazídicos, os diuréticos de alça e os diuréticos poupadores de potássio, esses sim, esses são muito mais empregados no contexto do tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Então, vamos lá. A primeira classe de diuréticos osmóticos, ela apresenta 2 fármacos principalmente, 2 substâncias, melhor dizendo, a ureia e o manitol. Essas 2 substâncias, elas são agentes que são filtrados livremente no glomérulo, ou seja, eles têm filtração livre para dentro dos microtúbulos do nosso néfron, porém eles não são reabsorvidos. E uma das formas de controle da concentração da urina que o nosso néfron tem é que nunca vai haver maior concentração de soluto dentro do tubo renal do que no interstício e do que no sangue. Então, se eu mantenho um soluto, uma substância, né, dissolvida, né, no filtrado renal, em grande quantidade, ele filtra livremente, então ele chega no nosso microtúbulo renal com tranquilidade. Se eu mantenho esse soluto dentro do meu microtúbulo, sem que ele possa ser reabsorvido, eu vou aumentar a concentração, eu vou fixar uma alta concentração dentro do microtúbulo. Isso faz com que o meu sistema todo tenha uma inclinação a dissolver esse soluto. Então aquilo que está muito concentrado tem que ser equilibrado com a concentração do interstício e do nosso sangue. Ou seja, a água ela vai em direção ao filtrado renal, sai do sangue, vai para o interstício e vai para o filtrado renal na direção dessa alta concentração. Isso aumenta a pressão osmótica, então, dentro do tubo renal, e essa água é eliminada, ela deixa de ser reabsorvida e ela é eliminada. Essa ação no nosso néfron, inclusive, pode repercutir no nosso organismo.
Porque se eu estou tirando água do sangue, tirando água do interstício para dissolver esse soluto que não é reabsorvido lá no tubo renal, eu estou diminuindo água sem mexer no soluto, naquelas substâncias dissolvidas na água, do sangue. E isso pode aumentar a concentração do meu sangue, que nós chamamos de osmolaridade plasmática, o que é um problema a longo prazo. Por isso que os diuréticos osmóticos, por exemplo, não são tão empregados no tratamento contínuo de nenhuma condição. Eles são para momentos específicos. Isso então faz com que seja eliminado não só o sódio, né? O uso do diurético osmótico faz com que seja eliminado na urina sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, bicarbonato, fosfato, vários minerais que podem fazer falta no organismo. Então, manter um tratamento contínuo para isso, dessa forma, também é perigoso para o nosso corpo. O uso terapêutico normalmente dos diuréticos osmóticos se restringe à utilização em momentos de agudização da insuficiência renal, auxiliando o rim, então, a eliminar a água. Numa crise aguda de glaucoma, por exemplo, porque essa desidratação, vamos dizer assim, essa saída da água ajuda na pressão intraocular. Na diminuição de edema cerebral, né, isso na conduta pré-cirúrgica. E na síndrome do desequilíbrio dialítico, né, por exemplo, hemodiálise ou diálise peritoneal. Então, algumas condições específicas. Vejo que não está nessa lista, por exemplo, o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Então, aqui nessa imagem nós podemos ver a proporção que existe de reabsorção dos dois principais solutos, né, sódio e cloreto. Então veja, ó, nós temos aqui 100%, né, dele dentro do filtrado e isso vai diminuindo, ó, sobra só 35% e 40% após o tubo contorcido proximal e ele vai diminuindo para 10% depois na região distal, depois 3% quando entra nos ductos coletores e lá no final sobra só 2%. Praticamente, desses dois solutos no filtrado renal. Porém, com a ação do diurético osmótico, eles são integralmente eliminados. Eles não são reabsorvidos, porque a pressão de soluto dentro do tubo renal é muito grande. Então, tudo que foi filtrado é eliminado. E ela age bloqueando as bombas de reabsorção. Porque a bomba de reabsorção, ela trabalha com concentrações. Se eu tenho alta concentração dentro do tubo e baixa no interstício, ele vai fazer essa troca, ou dentro da célula vai fazer essa troca, vai reabsorver. Agora, se eu tenho uma alta concentração de soluto dentro do tubo renal e a água dilui, porque ela vai diluir pela presença do diurético osmótico, vai haver um equilíbrio de concentração e as bombas de transporte de reabsorção não vão ser efetivas. E aí então, todo soluto que é filtrado é eliminado. Por isso que ele tem essa ação ampla, né? O diurético osmótico de eliminação de vários íons ao mesmo tempo pela urina. A segunda classe, que também é pouco empregada na hipertensão arterial sistêmica, é a classe dos inibidores da anidrase carbônica. Eles são inibidores de uma enzima extremamente importante para o início da composição da urina, o início da produção da urina no nosso néfron, você já vai entender. Os principais fármacos são, então, a acetazolamida, a diclorfenamida e a metazoladamida. Os principais fármacos são a acetazolamida, a diclorfenamida e a metazolamida. Principalmente, então, a acetazolamida, que é utilizada muito para pacientes com problemas oculares também, né? Então, vamos dar uma olhadinha nos efeitos sistêmicos, antes de falar no mecanismo de ação propriamente dito. Ela pode causar alcalinização da urina, você vai entender por quê, acidose metabólica, pH alcalino aumentado e reabsorção de amônia por causa disso. Então, retenção da amônia no nosso organismo. E isso faz com que haja uma alta concentração dela no sangue, podendo causar então uma intoxicação também. É uma classe contraindicada para pacientes com cirrose hepática por causa dessa ação da amônia, aumento da amônia no sangue. DPOC, porque nesse caso o paciente não consegue compensar a acidose metabólica, lembrando que uma acidose metabólica é controlada por uma alcalose respiratória, uma acidose respiratória por uma alcalose metabólica. Então, a forma de controlar é o pH do sangue. Se o metabolismo está gerando um pH ácido, a respiração vai compensar.
Se a respiração está gerando um pH ácido, o metabolismo vai compensar. Então, nesse caso, o uso de um inibidor da anidrase carbônica causa uma acidose metabólica. O metabolismo está acidificando o nosso sangue. E aí, então, a respiração tem que controlar esse pH, senão o paciente entra em um quadro grave, né? Então, o paciente com DPOC e com outros problemas, então, respiratórios, não consegue fazer essa compensação respiratória, né? E aí é um grande risco para o paciente. As principais indicações dos inibidores da anidrase carbônica, então, é a indicação principalmente quando se tem uma alcalose metabólica, porque ele faz o contrário, ele causa uma acidose metabólica, e quem tem glaucoma e algum edema severo, né? O glaucoma é muito utilizado porque ele diminui a atividade da anidrase carbônica na região ocular também, diminuindo a pressão intraocular. Então vamos ver o que faz então a anidrase carbônica, por que ela é tão importante. Vamos dar uma olhadinha nessa imagem, olha só. Nós temos o bicarbonato de sódio, tá? Então temos aqui ele chegando no nosso filtrado renal, na região esquerda da figura é o filtrado renal, na região direita da figura, né, ela tem a célula renal e depois o interstício. Então, aqui está chegando o bicarbonato de sódio no filtrado renal. O bicarbonato de sódio, ele é fragmentado, né? Ele é quebrado, ele é uma molécula instável. E ela dá origem, então, ao sódio e ao bicarbonato. Esse sódio, ele é contratransportado para dentro da célula do tubo renal. Então, veja, o sódio mais entra na célula do tubo renal, em troca de um íon chamado próton. Então o próton troca com o sódio. Esse próton, então, ele sai de dentro, o H+, sai de dentro do tubo renal e vai para o interstício, né? Vai para o interstício não, vai para o lúmen renal, vai para o filtrado renal e vai se juntar com o bicarbonato. Essa reação de se juntar com o bicarbonato gera o ácido carbônico. E aí que vem o papel importante da anidrase carbônica. Ácido carbônico, anidrase carbônica. A anidrase carbônica facilita a quebra do ácido carbônico em água e CO2. E o CO2, então, e a água são reabsorvidos para dentro da célula. Dentro da célula, a água e o CO2 novamente sofrem a ação da anidrase carbônica, que gera o ácido carbônico, e o ácido carbônico, pela sua instabilidade, dá origem ao bicarbonato e ao próton, desfragmentado dentro da célula. O bicarbonato é reabsorvido e o próton vai para o lúmen celular para fazer esse mesmo processo. Então essa balança gera o quê? Basicamente, a eliminação do íon próton, do ácido, né, do íon que causa a acidez, que gera a acidez do meio, e a reabsorção do bicarbonato. Então a atividade da anidrase carbônica, além de reabsorver o sódio, né, porque você está vendo que o sódio ele está entrando na célula e está indo para o interstício e para o sangue. Além de promover a reabsorção de sódio no tubo contorcido proximal, ela também, a anidrase carbônica, causa a reabsorção final de bicarbonato, alcalinizando o sangue e eliminação do próton. Então ela faz um controle ácido-base. Quando eu bloqueio a anidrase carbônica, além de impedir a reabsorção do sódio, que é o objetivo central quando se fala em diminuição da pressão arterial, e a eliminação de água, eu vou impedir a reabsorção de bicarbonato, ou seja, a chegada do bicarbonato no sangue e a eliminação do próton, que é o ácido. Então eu vou acidificar o sangue por causa disso, causa uma acidose metabólica por causa disso. Inclusive, casos de alcalose metabólica, que é o contrário, se utiliza inibidores da anidrase carbônica, porque eles são capazes de controlar essa balança ácido-base do sistema renal. Olha só. Show? Muito bem. A próxima classe, que é aí sim muito utilizada no tratamento da hipertensão, é a classe dos diuréticos de alça. Eles vão atuar na alça de Henle ascendente, que é uma região extremamente importante na reabsorção de solutos. Se nós vamos pensar assim, no processo de reabsorção de substâncias no rim, eu tenho uma grande reabsorção na primeira parte do nosso néfron, que é no tubo contorcido proximal. Depois eu vou descer na alça de Henle descendente com pouquíssima reabsorção de soluto. E aí quando eu começo a subir de novo na alça de Henle ascendente, eu tenho novamente reabsorção. E aí nesse caso, os diuréticos de alça vão agir nessa região. Show? E aí então nós temos, por exemplo, a furosemida, com
Com certeza você conhece essa substância, muito utilizada como diurético no tratamento de hipertensão e de diferentes edemas. Então, ela é utilizada em edema pulmonar agudo, em insuficiência cardíaca congestiva, pelo componente congestivo de edema que esse tipo de insuficiência cardíaca tem, em ascite, em hipercalcemia e hipercalemia. Show? Beleza. Alguns efeitos adversos. Pode causar arritmia, alcalose hipocalêmica, uso crônico pode causar aumento da reabsorção do ácido úrico, podendo promover no paciente gota. É muito comum o paciente em uso contínuo de diurético ter problemas com gota, principalmente com o uso de tiazídicos, que é a próxima classe que nós vamos falar. Mas a furosemida também pode causar. A furosemida, então, ela tem um papel importante, mas um efeito adverso clássico. Ela faz a reabsorção de sódio, ela impede a reabsorção de sódio na alça de Henle ascendente, porém, nesse mesmo mecanismo, ela causa o bloqueio da reabsorção do potássio. Então veja nessa imagem. Nós temos aqui a célula do nosso néfron da região da alça de Henle ascendente. E aqui o transportador, que é a furosemida, que os outros diuréticos de alça bloqueiam. Ele é um cotransportador. Ele transporta sódio de volta para o corpo, potássio de volta para o corpo e cloreto, 2 cloretos. Nós podemos chamar essa bomba de NKCC2, né? Bomba de sódio, potássio e 2 cloretos. Essa reabsorção conjunta é bloqueada com o diurético de alça, por exemplo, furosemida. Então ela vai lá e bloqueia essa reabsorção. Isso faz com que tanto o sódio, quanto o cloreto, quanto o potássio não sejam mais reabsorvidos. E eles vão acabar saindo na urina. Ou seja, eu aumento não só a eliminação do sódio, mas também a eliminação do cloreto, que também não tem uma grande importância, né, em comparação aos outros, mas causa ao aumento da eliminação do potássio. Tanto que uma das indicações do uso da furosemida é, né, quando se tem muito potássio no sangue. Né? Então, mas essa eliminação contínua pode causar arritmias, porque o potássio é muito importante no controle do batimento cardíaco, e também pode causar problemas articulares. Essa eliminação do potássio também pode gerar esse tipo de efeito adverso. Por isso que a furosemida não é tão facilmente encontrada em uso crônico contínuo como os diuréticos tiazídicos, a próxima classe de diuréticos, porque os diuréticos tiazídicos atuam na região distal do nosso néfron, a próxima parte depois da alça de Henle ascendente, eles bloqueiam a reabsorção através do bloqueio de um transportador que transporta apenas sódio e cloreto. Não envolve o potássio. Então a perda de potássio com o uso de tiazídicos ou de benzotiadiazídicos é muito menor do que em comparação aos diuréticos de alça. Então o principal ator, né, dessa classe é a hidroclorotiazida, junto com a clortalidona e a idapamida. Eles são fármacos que vão atuar então na região do tubo distal e são bloqueadores do cotransporte sódio e cloreto. São mais seguros, são mais indicados em caso de função renal normal. O uso de anti-inflamatórios não esteroidais podem diminuir o efeito desses diuréticos. Eles diminuem o efeito da insulina e dos anticoagulantes, assim como a própria furosemida pode causar isso. E o uso crônico dos diuréticos tiazídicos pode causar também a reabsorção do ácido úrico e causar gota no paciente. E aqui está a imagem desse transporte, né, do transportador sódio-cloreto, bloqueado pelos tiazídicos, então não reabsorve mais sódio, não reabsorve cloreto, paralelamente manter mais o sódio nessa região, porque tem mais 2 regiões para passar, né, a região distal tardia e os ductos coletores, causa lá no final uma eliminação maior de potássio. Então eles são levemente perdedores de potássio, não semelhante, não na magnitude que são os diuréticos de alça, mas pode haver uma flutuação na concentração de potássio também. Então não é 100% seguro também na questão da eliminação do potássio. Show? Muito bem, então esses foram os diuréticos tiazídicos. E os últimos integrantes dos diuréticos, última classe dos diuréticos, nós chamamos de poupadores de potássio. Nós temos 2 categorias de poupadores de potássio. Então vejam que todos os diuréticos até aqui perdem potássio na urina. Então, os diuréticos osmóticos perdem potássio. Os inibidores da anidrase carbônica perdem potássio também. Os diuréticos de alça nem se fala, eles transpiram perda de potássio. E os tiazídicos perdem um pouco menos, né, bem menos de potássio, mas perdem também. Agora estamos falando de 2 classes que atuam na última porção do nosso néfron, nos ductos coletores e final da região tardia.
né, que é da região distal tardia. Essa região ela é cheia de receptores, de transportadores de sódio e receptores hormonais. E esses fármacos vão impedir a eliminação, a reabsorção de potássio, aumentando a reabsorção impedir a reabsorção de sódio, melhor dizendo, impedindo a perda de potássio. A primeira classe dos diuréticos poupadores de potássio são os análogos da aldosterona. A aldosterona é um hormônio que nós vamos falar mais adiante numa próxima aula de todo o sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas a aldosterona é um hormônio liberado que gera a reabsorção de sódio e água. Então ele vai lá nos receptores hormonais dessa região, ativa os seus receptores hormonais e gera aumento de transportadores de sódio e água para serem reabsorvidos, né, para dentro do nosso corpo. O sódio, principalmente, e causa a perda de potássio. Então, em paralelo à reabsorção de sódio, causa a perda de potássio. A aldosterona não mexe tanto com transportadores de água, né? Isso é um outro hormônio que é o ADH. O ADH, o hormônio antidiurético, ele tem uma função de aumentar as alcaporinas, que são transportadores de água, né, na região dos ductos coletores. Já a aldosterona vai aumentar transportadores de sódio, principalmente, e eliminação de potássio. Então, quando ela age nas últimas regiões do néfron, a aldosterona, ela reabsorve sódio e elimina potássio. A espironolactona é um análogo da aldosterona, então ela vai nas últimas porções do nosso néfron e impede que esse efeito aconteça. Então, ela impede a reabsorção de sódio e a perda de potássio. Mas ela é um análogo hormonal. Isso faz com que a espironolactona tenha efeitos esteroidogênicos, possa causar ginecomastia, irregularidades menstruais, pode causar impotência com uso prolongado, diminuir a libido, causar exortismo e alteração da voz. Porque afinal a aldosterona é um hormônio esteroidal, o análogo do hormônio esteroidal vai ter propriedades esteroidais também. Então essa é a espironolactona, primeira subclasse dos diuréticos poupadores de potássio. E a outra é a amilorida, que simplesmente é um bloqueador de transportadores de sódio nas últimas regiões do néfron. Então a amilorida vai no final do néfron, bloqueia os receptores e assim impede a reabsorção do sódio sem mexer na reabsorção ou na eliminação do potássio. Por isso que é um poupador do potássio. Retém o potássio como normalmente acontece no nosso organismo. Show, galera! Então aqui eu citei para vocês os principais mecanismos de ação, né, dos diuréticos. Claro que nós temos aqui, na questão da terapêutica do uso de diuréticos, muito o que avançar. E daí eu falo muito mais, explico muito mais na nossa plataforma de aulas, né, fechada, que é a plataforma Farmacologia Aplicada aqui 2A, que você encontra no link aqui embaixo. Mas eu espero que eu tenha ajudado a dar um norte aqui para você sobre como agem os diuréticos no nosso organismo. Nas próximas aulas aqui do nosso canal, então é por isso que é importante que você esteja inscrito e que esteja ativado o botãozinho das notificações. Nós vamos falar do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que é um sistema que controla a pressão arterial. Vamos voltar a falar do néfron, vamos falar desses mecanismos todos de controle da pressão. Então fique ligado. Terão várias aulas e uma delas vai ser sobre todo esse mecanismo. Vamos falar da aldosterona, vamos falar da angiotensina 1 e 2, vamos falar da ECA, inibidores da ECA, inclusive são fármacos que também são antihipertensivos. Então se você gosta desses assuntos e quer que eu traga para você, prepare-se, vai ter esses assuntos aqui no canal, já tem aulas sobre isso, vamos fazer mais aulas sobre isso, mas para que você receba a notificação, tem que estar ativado no sininho da notificação, né? Então já ativa o sininho, já se inscreva e até a próxima aula aqui do nosso canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!